Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Mãos que dão forma às obras de arte. É com elas que o artista imprime sua marca na madeira, no barro, nos tecidos. No artesanato produzido pelos artistas populares, podemos identificar aspectos de nossa cultura e da diversidade que constitui o Brasil. Hoje, no quarto programa da série Cultura Popular e Educação, vamos falar sobre a arte popular e o artesanato e sobre o papel da escola na valorização dessas manifestações artísticas. São nossos convidados para o debate o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Museu de Folclore, Ricardo Gomes Lima. O artesão Valdeli Costa Alves, que é de Abaetetuba, no Pará, e a assessora cultural do Centro Cultural Araçá, em São Mateus, no Espírito Santo, Erinéa Lima Oliveira. E a sua participação, como sempre, é fundamental. A produção do artesanato tradicional é uma prática que, na maioria das vezes, é passada de geração para geração. São técnicas que, utilizando recursos naturais, retratam a cultura de uma comunidade. O artesanato é elemento de destaque da cultura brasileira. E os artesãos, talentos que se espalham por todo o país. Os artesãos produzem suas obras usando as mãos, a matéria-prima disponível e as tecnologias tradicionais. Alguns deles iniciam a produção ainda cedo, em sua comunidade, e acabam se destacando nacional e internacionalmente. O artista do interior do estado do Rio de Janeiro, Francisco Moraes da Silva, o Chico Tabibuia, que começou a exercer sua arte aos 10 anos fazendo pequenas mesas e tábuas em madeira, é um exemplo deste reconhecimento. Eu fui começando aquilo, aí veio mais força para mim fazer negócio de boneco. Comecei a fazer saci perê, fazer demônio, fazer tudo com arte de privacidade de macumba, né? E cada vez eu estou tendo mais força de fazer, porque eu levo, às vezes à noite eu vou dormir, quando eu acordo, está aqui em cima de mim me dando força. E acordo, quando o dia amanhece, eu passo a mão na minha enxó, na minha martelo, meu formão e vou fazer aquilo dar certinho. Por necessidade ou por brincadeira, muitos artistas começam a produzir suas obras ainda na infância. E há muitos anos que eu trabalhava já, eu comecei a trabalhar com idade de 10 anos, né? Mas que não tinha conhecimento. Eu comecei brincadeira quando era menino. Com 10 anos eu já estava trabalhando nesse trabalho aqui. Se fazia as pecinhas vender por a rua, tocar por feijão, por milho, por arroz, por qualquer coisa. E esse trabalho da gente, a gente vem tirando ele da memória da gente mesmo, sabe? Para criar suas obras, os artesãos precisam de inspiração e também de muita transpiração. Em Candeal, comunidade rural de Cônego Marinho, Minas Gerais, o barro, depois de retirado do barreiro, é colocado para secar no sol, depois é batido e deixado de molho. Em seguida, é amassado antes de endurecer e receber o traço do artista. Depois que dá um tempo que ele endurece um pouco, a gente vai colocar a boca no outro dia seguinte, né? Depois para deixar em acabamento, né? Igual nós estamos deixando em acabamento isso aqui, ó. Isso aqui tá com 3 dias, hoje tá vendo 3 dias que eu mexo com essas peças aqui, né? Não dá para fazer tudo num dia. Seu Amaro começou a trabalhar com o barro aos 14 anos em Tracunhaém, Pernambuco. Fazia tijolos até descobrir seu talento para produzir peças utilitárias mais criativas. Essa daqui é para pôr jornal, é para fazer arranjos e também para botar comida. Essa daqui é para chope. A criatividade do artista popular não tem limite nem tamanho. Pequenas ou grandes, as obras do niteroiense Adalton ganharam espaço em museus como o da Casa do Pontal, no Rio de Janeiro. O contato com a arte também começou na infância. Segundo o artista, tocar no barro sempre foi uma boa mania. Depois que você acostuma a tocar o barro, você sente necessidade de botar a mão no barro. Nem que seja para você amassar uma bolinha sem fazer nada, mas você tem que botar a mão nele. Bom, Erinéa, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês e eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem lá e dessas obras que estamos vendo hoje aqui.
Bom, em São Mateus, como em todo o resto do Brasil, o artesanato é muito praticado ainda. Em qualquer comunidade é possível encontrar pessoas reproduzindo peças que aprenderam com seus antepassados, com seus familiares. E são peças utilitárias, decorativas, que eles vão fazendo, vão trançando à mão, vão modelando barro. Enfim, é uma variedade muito grande de trabalhos que a gente pode ser encontrado, como esses que a gente está apresentando aqui no momento, que são feitos por crianças, né? Esse é feito de que material? Feito de papel, papelão reaproveitado. Ensinamos até a lidar um pouco assim com não só a preservação cultural, como a preservação também ambiental. Então, na medida em que eles preparam as peças, eles vão ajudando também a conservar o ambiente limpo. Uhum. E esse outro? Essa peça feita em argila, né? Ela reproduz bastante o cotidiano. Representa um orixá, não é isso? Gente, representa um orixá. O garoto que reproduziu essa peça, ele começou conosco ainda bem novo e mostra que ele já tem, já conseguiu um estilo, né, próprio. Quantos anos? Ele hoje tem 18 anos, mas ele começou conosco há 5 anos. Ele hoje já até fez uma exposição individual com peças bem maiores, pesando 7, 8 quilos. Então, nessa reprodução, ele procura colocar as figuras do seu cotidiano. Santos, orixás, animais, né, das redondezas. Então, a predominância é a escultura. Tá certo. Eu quero passar para o professor Ricardo. Ricardo, no boletim você fala em uma nova proposta para se entender essa diferença entre artesanato, arte popular e aí até chegar ao que chama arte erudita, né? Por que se classifica dessa forma e o que isso implica? Que implicações tem essas classificações para o trabalho dos artistas? Bem, primeira coisa é uma necessidade que eu diria quase do ser humano de classificar, né? Nós temos necessidade de classificar tudo, né? Agora, essas classificações também são muitas vezes muito perigosas, como é o caso especificamente disso que a gente está tratando aqui, do artesanato e da arte popular. Por quê? Porque isso guarda nela mesmo um tremendo preconceito, uma discriminação muito grande. Na verdade, quando a gente está falando de arte popular, nós temos por trás uma outra noção, que é a noção de arte erudita. E classificamos a arte erudita como a verdadeira arte, ou a arte em si. E no máximo que o popular vai fazer um tipo de arte que é menor, né, quando ele não faz artesanato. Quer dizer, esse raciocínio é muito falacioso, né, ele reproduz uma discriminação grande em relação ao povo, que é o verdadeiro produtor desta arte popular, né, em contraposição ao que faz a elite, né. E o que está contido mais nisso daí? Quer dizer, a arte erudita é concebida como a arte resultado de um pensar, de uma intenção de construção, né, e que seria só próprio da elite, no caso a elite brasileira, ou a arte feita para essa elite. E ao popular nega-se a capacidade de pensar, né, e atribui-se que a arte popular é resultado de um instinto, de uma espontaneidade do fazer, como se os populares ou as camadas populares não tivessem capacidade de pensar. Então elas fazem instintivamente aquilo que chamamos de arte popular. Ora, isso é muita discriminação em cima. Porque, na verdade, o que você tem é uma produção de arte, seja ela erudita ou popular, né? E por outro lado, o que você tem é artesanato, né? Enfim, tanto é artesanato o que faz o grande pintor erudito, que escolhe a sua tela, que estica a tela, que prende num chassi, que desenha o que quer pintar, que pega num pincel e vai pintar. Isto é um processo artesanal de construção de um objeto, porque é um processo artesanal que é feito com as mãos. Como também é artesanato o que faz a rendeira ou o produtor de um pote de cerâmica, né? Então, a diferença fica em quê? Na verdade, a diferença, quando falamos em artesanato e em arte, eu proponho que a gente fale em dois discursos diferentes. Quando eu estou falando em artesanato, eu estou falando em processo de produção. A técnica. Em técnica, né? Em fazer com as mãos. Então, como é que o indivíduo constrói com a mão? Isto é artesanato, seja erudito ou popular. E quando eu estou falando em arte, eu estou discutindo uma outra coisa. Eu estou falando em estética, né? Eu estou falando em proporções de formas, em relação figura, fundo. Eu
eu estou falando em Certo. significados de coisas. Ok, eu quero passar um pouquinho para o Valdeli, que é o artesão, né, Valdeli? Queria que você falasse um pouco do seu trabalho, e como é que foi, como é que começou essa sua paixão pela obra. Bem, a minha paixão por esse artesanato, ela começou quando do Cisne de Nazaré, né? Eu conheci esse artesanato lá no Cisne de Nazaré, em Belém. Mesmo eu sendo filho de Abaetetuba, né? Porque não sei quando começou essa história de brinquedos de Miriti, essa é uma história que ficou perdida no tempo, né? Nunca ninguém descobriu quem foram as primeiras pessoas a fazer essas peças, né? Então é uma história que está perdida no tempo. E as pessoas trabalhavam lá em Abaetetuba o ano todo, né? Para o mês de outubro levar essas peças para o Cisne de Nazaré. E que é muito comum você ver no Cisne de Nazaré, para quem já teve a oportunidade de acompanhar, ver as girândolas cheias de peças, né, de brinquedos de Miriti. Então, eu, né, um ano aí, há 4 anos atrás, eu fui passar o Cisne de Nazaré em Belém, né, e vi lá essa coisa e me encantei, me apaixonei de novo, né, porque eu, na verdade, nasci em uma casa feita toda ela com Miriti, com esse material aqui. Eu perguntava para você antes de que era feito o seu trabalho, porque eu pude pegar e percebi que é leve, né? E você falou que era Miriti. O Miriti. É uma árvore. É uma palmeira, é muito comum lá na nossa região, né? Em Abaetetuba, a região alagada lá, ela é muito comum, essa palmeira. E esse material aqui é o cabo da folha da palmeira, né? Então lá eles usam uma casca, a tala para fazer a tecelagem, né, os paneiros e tecer coisas, né? E a gente pega essa que a gente chama de bucha lá, que é um isopor natural, para fazer brinquedos, para brincar de fazer coisas, né? Porque eu comecei a fazer aparelhos sonoros, barcos, né? Porque na verdade a gente retratava aquilo que fazia coisas que a gente sonhava em ter pra gente, né? Quando criança, aos meus 7, 12 anos de idade por aí, eu fazia os barcos porque eu queria ter um barco, de verdade, aqueles barcos grandes, né? Os aparelhos sonoros também, mas daí, lá onde eu morava, isso não rendia, não vendia, né? E eu precisei arranjar um trabalho, né? Pra depois ver a família, sustentar a família. Só que aí depois o artesanato, esse brinquedo de Miriti, foi tomando assim uma proporção assim, sabe? As pessoas foram descobrindo, a gente foi tendo a oportunidade de vender, que aí eu resolvi parar de trabalhar, né? Para ficar brincando de fazer brinquedos, cara. Que bom. E aí eu queria passar um pouquinho para a Erinéia. A gente sabe que você revelou traços aí de artistas da sua região. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, do que revelam, as obras populares revelam para quem assiste, para quem vê. O que elas revelam dos seus autores também? Elas passam muito do sentimento que tem, né, que vai na alma de cada um. Pois é, Valdeli falava de um sonho, né? Ele queria ter um barco, então revelou um desejo dele a partir do momento que ele fez a obra dele, Isso. né? E eles transferem, né, todo aquele sonho, todo aquele ideal para o objeto que eles produzem. Por isso que cada peça é única, né? Cada artesão tem o seu estilo. Não se repete, a gente não consegue. Por mais que a gente tente, a gente não consegue imitar o outro. Pode até fazer o objeto, mas a marca que se imprime é diferente. Ok. A gente tem perguntas, Mônica? Tenho sim, Bárbara, da Gisele, do Colégio Estadual Arthur Vargas, em Angra dos Reis. E ela diz que o teleposto está lotado de normalistas e animadores culturais de outras escolas. Nos vários exemplos de pessoas que vivem do artesanato, como lemos no boletim, vimos quão importante é o seu aprendizado. Antigamente, as escolas ensinavam artesanato como tricô, crochê, costura, pintura, marcenaria, escultura, etc. Por que este aprendizado foi retirado e desvalorizado se sabemos o quanto ele auxilia no sustento de muitas famílias nos dias de hoje?
Ricardo, ela faz uma referência aí ao seu texto, que consta do boletim de hoje, né? E como é que você vê essa pergunta da nossa cursista, da Gisele? Né? Olha, Gisele, eu realmente não sei te dizer por que foi retirado do currículo escolar. Eu sinto um certo lamento, né? Um certo lamento na tua fala, e eu comungo desse lamento. Porque eu acho que o ensino dessas artes sempre foi um campo, né, que permitia uma interação da escola extrema com a comunidade dos alunos, né, com essa população que a escola existe para atender. E eu vejo que o canal do fazer artesanal é um canal que sempre aproximou, né, a criança, o aluno, o jovem, o adolescente da escola. Né? Eu acredito, espero que isso retorne. Agora, isso retorne, talvez, por um lado, teve um momento da escola que foi muito ruim, né? Que o ensino dessas artes esteve extremamente alienado. Isso tem que ser, desculpa eu te interromper, Ricardo, mas isso teria que ser obrigatório no currículo. A escola tem autonomia no seu projeto político-pedagógico para oferecer ao seu aluno aquilo que ela acha interessante. Talvez, isso que você está falando, cria um outro problema também, a partir do momento em que você determina que isso deva estar no currículo ou não. Essa coisa imposta, assim. Talvez a Irineia, como arte educadora, né? Pois não, Irineia, pode falar. Olha, apareceu a educação artística, né, foi colocada no currículo e substituiu, né, a disciplina, trabalhos manuais, o fazer artesanal, no caso o tricô, o crochê, os bordados, eles apareciam com o nome de trabalhos manuais. Com a educação artística, eu acredito que professores até de outras áreas, principalmente de comunicação, passaram a ministrar essa disciplina. E às vezes até artistas mesmo. Então eu acho que cada um, vamos falar numa linguagem mais popular, puxa a brasa para sua sardinha. Então as coisas acabaram, né, descambando. Se eu gosto de música, eu vou me interessar mais pela área de música. Se eu gosto mais do artesanato, eu me interesso mais, vou ensinar aos meus alunos, vou criar condições para que meus alunos façam artesanato. E assim por diante. Eu acho que se perdeu um pouco com a introdução de educação artística. E que nada impede de ser retomado. Sim. E dentro da própria educação artística a gente poderia estar revendo essa discussão. Ok, Naira, do Tocantins, está aguardando a gente. Olá. Boa noite, meu nome é Naira, eu falo do teleposto da Escola Paroquial São Pedro de Ananás. O artesanato é de suma importância para demonstrar a cultura de um povo. Que medidas a escola pode tomar para conscientizar os educandos a valorizarem e a expressarem essa cultura? Obrigada e boa noite. Obrigada a você, Naira, pela sua participação hoje aqui no programa, viu? E é claro que eu sempre espero ouvir você nos outros programas, nas outras séries também. E aí eu queria passar para o Valdeli, porque eu queria saber como é que, se você desenvolve algum trabalho com a escola, se a associação da qual você faz parte tem algum trabalho ligado à escola, e como é que você vê essa questão, por exemplo, você visita escolas, você é convidado pelas escolas para falar do trabalho que você desenvolve? Convidado eu fui, né? Inclusive fizemos TCC para 2 universidades lá de Belém do Pará, né? A Federal e a UNAMA. E a gente, como associação lá em Abaetetuba, a gente ainda não desenvolve assim, um trabalho na escola, porque a nossa associação está tão nova, né? Ela está completando 2 meses ainda, né? Mas a gente tem isso no nosso estatuto, como um dos itens, né, que é trabalhar dentro da escola essa arte, né? Porque é para não deixar morrer. Né? E quanto à escola, eu vejo assim, que eu acho que até dever do professor deixar que o aluno desenvolva, mostre suas habilidades, né? Tipo assim, porque o que faz o balão, eu costumo dizer assim, que o que faz o balão subir é o que está dentro dele, e não as cores, né? Não é o colorido do balão, é o que está dentro dele. Então, vamos ver o que esse aluno lá, que está lá na escola, tem dentro dele, né? Se de repente ele não é um artesão, pelo menos, me referindo a Abaetetuba, quem nasce em Abaetetuba é um artesão nato,
ele já nasce com esse dom, né? Então, quem sabe, né, na comunidade dela, da Inéia, por exemplo, né? As crianças que estão nascendo, se deixa ele mexer no barro dentro da escola, vai ver que ele é um grande artista também, né? Já traz isso de berço, né? Então, e assim eu acho que é... Me desculpe se eu estou sendo... Ela perguntou ali, como conscientizar o professor, os educandos, os educadores também? Eu acho que ela não falou educadores, mas enfim... dessa importância de se discutir isso na escola. Você veria, por exemplo, um convite a participar de uma discussão na escola, mostrar o seu trabalho para os alunos como uma forma, uma maneira de o teu trabalho chegar até essas crianças? Com certeza. Porque, você gostaria, por exemplo, de ser convidado? Eu adoraria, né? Isso é tudo que eu sonho agora, né? Porque isso aqui faz parte de um sonho meu, né, de infância. É chegar até aqui o Rio, né, aqui na TVE, e mostrar o meu trabalho, né? Então, isso aqui eu quero fazer na escola também, né? Chegar lá, mostrar essa pombinha. Eu sei que se eu fazer isso aqui na frente das crianças, vai despertar o interesse, eles vão sentir vontade de fazer essas coisas aqui, né? E, por exemplo, aqui as peças que retratam a nossa Amazônia, né? Gerou assim uma preocupação com a água, né? A nossa Amazônia tem tanta coisa linda, né? E quem sabe um dia eles não vêm aqui querer destruir a nossa Amazônia por causa da água. Então é bom a gente começar a mostrar as nossas coisas Amazônia, do nosso Brasil, antes da gente ser atacado pela água, né? Vou mostrar com miriti, com barro, né? Com o artesanato. Tá certo. Bom, é uma preocupação. Depois do intervalo, a gente acompanha um grupo de estudantes numa visita ao Museu da Casa do Pontal, no Rio de Janeiro. Não sai daí, o Salto para o Futuro volta já. O Museu Casa do Pontal, no Rio de Janeiro, reúne um acervo de mais de 4.000 peças feitas de barro e madeira. São obras de artistas populares, artesãos que se destacaram pela riqueza de uma produção que conta a história do povo brasileiro. As visitas fazem parte de projetos pedagógicos de várias escolas e já viraram rotina no museu. Criado em 1991, o Museu Casa do Pontal, no Rio de Janeiro, surgiu da paixão do artista plástico Jacques Van de Beek pela arte popular brasileira. O francês pesquisou o tema durante 20 anos e reuniu mais de 4.000 obras de artistas populares. Escultores como o pernambucano Mestre Vitalino, o niteroiense Adalton e o maranhense Nhozin. Um álbum de família que conta a história do povo brasileiro. Este é o texto de apresentação do Museu Casa do Pontal, aqui no Rio de Janeiro. Em um momento da exposição, ele retrata o casamento. São obras em barro que têm uma característica muito especial. Que característica é essa, Paulo? Bom, a característica está nessas colorações, são essas três cores de barro mesmo, que o artista do Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, ele utiliza essas três cores para pintar suas obras, para decorar suas obras. Em 2002, mais de 50 escolas visitaram o Museu Casa do Pontal. Esses alunos da 6ª série do ensino fundamental do Colégio Pedro II foram conhecer o acervo do museu. Eles pensam muito em folclore, em cultura popular como passado. E a gente procura mostrar para eles que a cultura popular, o folclore está bem perto da gente. O folclore, a cultura popular é o nosso dia a dia. Com o auxílio de Paulo César Braga, guia do museu, os alunos percorrem o espaço dedicado às obras de Mestre Vitalino e passam a reconhecer detalhes do trabalho do consagrado escultor pernambucano de Caruaru. Mestre Vitalino é chamado de mestre porque, como um professor, ele ensinou muita gente a fazer esses bonequinhos de barro, o pessoal que morava lá perto da casa dele. Durante a visita, esta obra chama a atenção dos estudantes, não só pela riqueza do trabalho em madeira, mas também pelo movimento da serraria. Vou pedir para quem estiver aí na frente, apertar aquele botãozinho ali, ó. Estão cortando madeira, serrando madeira, para fazer móveis, a carroceria do caminhão ali no canto. O boi, personagem de destaque na cultura popular, também está presente.
A obra Escada da Vida, que conta em pequenas esculturas de barro as diversas fases do ser humano desde o nascimento até a morte, encanta a estudante Anitta. Eu acho que o mais interessante foi o ciclo da vida, assim, porque mostra tudo que acontece com a pessoa, desde que ela nasce até o momento que ela morre, né? Quando eles passam a entender que essa cultura popular está do lado deles, eu acho que eles começam a ver as coisas de uma maneira muito mais gratificante e com um lucro muito maior de conhecimento para eles mesmos. Cada aluno traz um pouco da sua cultura, traz um pouco de si, porque a arte popular brasileira está no meio do povo mesmo. Erinéia, a gente pôde ver aí no vídeo, né, uma escola fazendo uma visita. Essa visita certamente faz parte de um projeto que tem uma preparação anterior. E aí você me disse que o centro desenvolve trabalhos com escolas lá da sua região. A partir desse contato que você tem com as escolas, como é que você acha que um trabalho que fale sobre arte popular, sobre manifestações folclóricas, enfim, pode ser integrado ao projeto pedagógico da escola? O que a escola precisa para desenvolver um projeto pedagógico que valorize essas obras? Ela precisa estar predispondo essa criança para receber isso, porque em todas as comunidades, não sei de qualquer comunidade, tem um artesão. E às vezes ele nem é percebido. A pessoa que faz a renda, a pessoa que faz o cesto, a pessoa que confecciona a boneca de pano, o bordadinho, a mão, mas ninguém percebe, está tão próximo que não se dá conta, né? Então é preciso que a escola ela esteja trabalhando no sentido de levar esse artesão até a escola, e também o processo inverso, a criança olhar para esse artesão. Nós realizamos um trabalho contextualizado, então partimos do estudo dentro da própria comunidade. Então, se na minha comunidade tem uma pessoa dedicada ao artesanato de festas, por exemplo, alguém que confeccione os bichos do Rei de Boi, então vamos até lá com esses alunos. Então, no Centro Cultural Araçá se trabalha dessa forma, toda uma sensibilização, visita a museus, leitura de fotografias, de vídeos, enfim, tudo que a gente pode fazer. Quem convida quem lá? Vocês vão até as escolas ou as escolas vão até vocês? Nós temos um informativo. E através desse informativo a gente divulga tudo o que acontece no Araçá. Esse informativo é mandado para as escolas e as escolas também ficam sabendo do que acontece, né? Então, através dessas notícias, as pessoas nos procuram, né, para visitas, até para fazer e nos convidam também. O Wesley, que é o rapaz que fez o garoto que fez o orixá, ele já monitora a oficina, ele já sai do Araçá para dar oficina na universidade, para dar oficina nas escolas. Tá certo. Francisco, do Rio de Janeiro, olá. Boa noite. Eu sou Francisco, sou animador cultural do CEP 69, Maria Augusta Correia. Eu estou no teleposto do CEPAC, com outros animadores culturais, professores, a orientadora Nazaré. Tá? Minha pergunta é o seguinte: no meu modo de ver, todo artesão é, antes de tudo, um artista. Para mim, o que ele faz é arte. No último parágrafo do capítulo 5 do boletim, fala sobre equilíbrio de massa e proporção de contraste. Eu queria definir arte e artesanato. Eu gostaria de uma explicação melhor sobre isso, se possível. Muito obrigado e boa noite. Francisco, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Salto, tá bom? Professor Ricardo. Francisco, você tem razão. Eu acho que a questão não está bem explicada, né, no texto. E porque, na verdade, ela é uma questão muito difícil, né? A definição de arte, uma explicação do que é arte, a gente usaria várias séries do programa Um Salto para o Futuro e seguramente não chegaríamos ao final dela, porque é uma discussão que vem acontecendo ao longo de décadas nesse universo de trabalho com arte, né? Mas eu acho que tem uma questão que, para mim, eu acho coloca, de certa forma, os pingos nos is. Quando a gente está lidando com arte popular, com artesanato, em contraposição a isso que se chama arte, que é pensar que estamos lidando com duas coisas diferentes. Nós não podemos comparar, por exemplo, nuvem com feijoada,
né? Ou não podemos hierarquizar e dizer o que é melhor, se é a nuvem ou a feijoada. Porque dependendo do seu critério, você vai usar uma coisa ou outra. Você vai falar que a nuvem é melhor porque ela traz a chuva. Ou o outro vai dizer que a feijoada é melhor porque ele está com fome, né? Então, isso vai variar muito, porque na verdade são elementos de natureza distinta. E é essa que é a minha proposta, para que as escolas pensem esse universo a partir daí, né? Que pensem que quando se falar em artesanato, estão falando em processo de construção de objeto manual, por isso ser artesanato, né? Feito à mão. Então, toda vez que a gente estiver discutindo como é que se coleta matéria-prima, como é que se processa matéria-prima, como é que eu trabalho com que ferramentas, ou se eu sigo risco ou não sigo risco, se eu pinto ou não pinto, aço o barro ou não, eu estou discutindo no campo do artesanato, do processo de confecção, do processo técnico. Agora, toda vez que eu estiver discutindo se essa escultura feita ali, ela é a reprodução de um orixá, ela possui determinados significados, ela representa um universo cultural do homem brasileiro. Enfim, quando eu estou discutindo que aquele objeto que é artesanal, né, ele também está inserido numa rede de significados, quando eu estou falando não do processo técnico, mas do processo de significado desse objeto, eu estou discutindo arte. Okay. Ou quando eu estou falando, só para concluir, quando eu estou falando, né, que esse objeto ele tem proporção de formas, ou que as formas foram distorcidas intencionalmente para incentivar determinadas coisas, eu estou discutindo arte. Eu não estou discutindo o processo de feitura dele, mas a intenção dele. E eu acho que se a gente lidar nesses dois campos, eu acho que esclarece muito das confusões sobre esse campo. Ok, agora vamos com perguntas com a Mônica, né, Mônica? Eu tenho um e-mail da Cisene Narciso, de Anápolis, Goiás. O artesanato é considerado como cultura popular, por isso não é valorizado em nossa sociedade atual. Como trabalhar esse assunto para que possamos mudar essa visão na sociedade? Eu queria ouvir um pouquinho o Valdeli em relação a isso. Você vê o seu trabalho como arte, nós vemos o seu trabalho como arte, certamente. Você acha que ainda existe, de uma certa forma, como ela diz ali, essa não valorização de um trabalho como o seu, como arte? Existe sim. E como é que você acha que a escola pode pensar isso, ou discutir com seus alunos, ou com os próprios professores também? Bem, eu aconteceu um fato comigo até, assim, lá em Baitetuba, que me deixou muito assim, para baixo, né, com relação ao artesanato aqui, que foi uma professora, né, eu ia fazer a decoração de um aniversário lá, né, e todo mundo isopor. E aí, de repente, o irmão da professora lá falou para eu fazer uma casa de Meriti para colocar os presentes e tal. E ela chegou, a professora, e disse para mim, não faz de Meriti. Aí eu disse, por quê? Não, porque Meriti vai parecer um aniversário muito pobre. Quer dizer, há um certo preconceito com o Meriti, sim. E eu fiquei, assim, triste porque eu ouvi isso de uma professora, né? Mas isso lá na minha cidade, né? Isso não quer dizer que no resto do Brasil seja assim, né? Uhum. Mas, bem, eu vejo assim que o que precisa hoje é, como a Kerinéia falou, que eles divulgam, mostram o trabalho deles, né? E as escolas procuram eles para divulgar isso para as crianças, mostrar o que é a cultura daqueles determinados polos, né? Assim, e fazer com que isso, as pessoas também olhem, não como preconceito mais, né, para esse artesanato. E incrível que também o artesão, nós artesãos, assim, agora eu vou defender o artesão aqui. Fique à vontade. Assim, a gente é uma classe que não dá prejuízo para ninguém. Artesão, ele não faz greve, ele não leva empresário nenhum ao ministério, né? Então, quer dizer, está na hora dos governos, assim, também, olhar um pouco, assim, sei lá, com mais carinho, né, pra gente, porque nós de Abaetetuba, a gente conseguiu trazer o nosso trabalho até aqui, o Rio, porque a gente foi ajudado pelo artesanato solidário. Né? Então, quantos artistas por esse Brasil afora não conseguem, estão aí escondidos, por falta também de um incentivo, né? De uma busca, assim. Tá certo. Tá? Ok, João Batista do Tocantins já está aguardando a gente. Olá, João. Olá, Bárbara.
Nosso caloroso boa noite, estendido à Elaine, à Mônica e aos especialistas palestrantes da noite. Eu sou o João Batista, coordenador de aprendizagem do Teleposto, do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína, Tocantins. A pergunta é da telecursista Aldeísa, professora da primeira fase do ensino fundamental. A nossa pergunta até tem a ver com a pergunta que o Francisco fez. Em vista da classificação citada no boletim entre artesão e artista, ou seja, esta oposição entre artesanato e arte, como trabalhar em sala de aula essa diferenciação de forma dinâmica e proveitosa? Boa noite. João Batista, já estava até estranhando, porque você não participou no primeiro dia, no segundo, estava até estranhando, que sumiu o João Batista. No último dia da última série do ano passado, você esteve aqui, estava estranhando, que bom ouvir você, tá bom? Espero você amanhã também. Eu quero passar para o Ricardo, e aí vamos tentar fazer uma situação concreta aqui. Perguntava para você antes do programa começar, aquelas garrafas do Rio Grande do Norte, do Ceará também, que tem areia, tem um desenho, um formato de uma paisagem, enfim. Painéis feitos em Pernambuco, costurados as bonecas de pano, costuradas no painel, e aí remontam ali uma cidade, enfim. Eu perguntava isso para você, se isso era, o que era considerado, e você disse arte. Agora, ele não tem um valor de arte, né? Ele foi no meu caso, eu pude comprar com um valor baixo, não considerado um valor de arte, né? Quando você chama alguma coisa de arte, aquilo sai muito caro. Quem define isso? Quem diz que aquilo não deveria ter um valor real de arte? Talvez para esclarecer melhor a dúvida de quem... Olha, eu acho que, na verdade, somos todos nós que estamos dizendo pois isso. Pois porque você também comentava... sociedade... Perdão, porque você também comentava que num determinado dia saiu uma reportagem num jornal carioca mostrando uma determinado trabalho de arte. No dia seguinte, aquilo subiu, a quantidade de produtos vendidos subiu exorbitantemente. Exatamente. Eu acho que a questão que o João Batista coloca, né, e que você reafirma aqui, é a grande questão que está cercando toda essa discussão da arte popular, né? Existe um tremendo preconceito sobre a arte popular, e esse preconceito, na verdade, é um preconceito que não é meu, nem seu, nem coisa. Ele está impregnado na sociedade como um todo. Ele está dentro da escola quando uma professora fala que a casa de Meriti é mais pobre do que a casinha de isopor, né? Isso é verdadeiro, esse sentimento de negação das coisas brasileiras na sociedade brasileira como um todo, né? Ela traduz um modelo de uma sociedade colonizada que tem vergonha de se ver, que tem vergonha das suas coisas. E a arte popular, o artesanato, é uma das nossas coisas brasileiras. As garrafas de areia são parte de nós, né? O vídeo que se apresentou no início era muito feliz, porque ele narrava num determinado momento que o folclore e a cultura popular são coisas da nossa realidade, elas estão coladas em nós. E a gente parece que tem vergonha disso no Brasil. Nós compramos grandes artesanatos de fora, enfeitamos nossas casas, porque isso é bonito. E quando é artesanato brasileiro, a gente acha que é feio. O caso que você cita foi de uma atriz famosa, de rede de televisão famosa, que sai na capa de uma revista falando da admiração que ela tem pelas bonecas do Vale de Jequitinhonha. E o Museu de Folclore, no dia seguinte, recebeu 1000 telefonemas de pessoas no Rio de Janeiro perguntando se tinha as bonecas lá à venda. Okay. Né? Então é preciso mudar um pouquinho essa visão de que do país... desses agentes também. E a televisão. Então programas como esse, eu acho que são uma importância de mudar essa concepção no país. Ok. A gente tem perguntas ainda com a Mônica, né, Mônica? A Silane, de Anápolis, Goiás. É comum vermos pessoas se encantarem com a beleza da produção, dizendo ser inexplicável o fato de pessoas tão humildes produzirem coisas belíssimas e criativas, como se o povo não pensasse sobre aquilo que realiza. Seria possível mudar essa concepção, mostrando que cada artesanato tem um significado histórico e até mesmo de vida da pessoa que o realizou?
Irineia, no seu caso é possível, né? Pelo menos você está conseguindo possível. fazer um trabalho legal lá em São Mateus, né? É possível. A gente tenta levar as crianças a fazer pesquisas, a conversar com os artesãos, a saber um pouco mais das nossas origens, as origens do povo brasileiro. Porque aí está a valorização. Você só valoriza aquilo que você conhece. Então, quando você sabe a proveniência, como isso chegou até nós, de que forma, quem deixou, quem legou, você passa a dar mais valor. Até a brigar por isso, eu diria. Pode falar, Ricardo. Deixa eu dar uma entradinha aqui, né? Eu acho que é exatamente esse contato, né, com o artista popular que pode abrir um canal de mudança muito grande. Porque, em princípio, os artistas populares são mestres, né? E não é à toa que eles são chamados de mestres. Não foi à toa que o mestre Vitalino ficou conhecido como mestre, né? Quando se chama mestre é porque eles ensinam muito. Eu me emociono várias vezes quando ouço o Valdeli falar. Quer dizer, é um artesão que está aqui do nosso lado e que tem uma sensibilidade, não só com as mãos para construir um objeto como esse, mas também com a fala, né? Okay. Ele consegue externalizar a coisa que ele está pensando. Então, dizer que o popular só faz com a mão e não pensa com a cabeça é um tremendo erro. Absurdo. Certo? É certo. Neuza, do Tocantins, está aguardando a gente um tempinho. Olá, Neuza. Oi. Meu nome é Neuza, sou telecursista do teleposto do Colégio Vereador Pedro Xavier Teixeira de Nova Rosalândia, Tocantins. A pergunta é, o boletim retrata a ligação do artesanato com o povo e da arte com a elite. Olhando por esse prisma, em que se encaixa o grafite? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Neuza, pela sua participação hoje aqui no Salto. Eu não consegui ouvir o final. Em que se encaixa? Grafite. O grafite. Quem poderia falar, Irineia? Olha, eu vejo como arte. Para mim, tudo que sai, que a pessoa pensa e expressa esse pensamento de uma forma criativa, para mim é arte. Não vejo diferença. Ricardo. Eu diria para a Neuza, quer dizer, que o objetivo da apostila foi dizer que se existe isso, arte e artesanato, elite e povo, são categorias a serem rompidas. É essa a intenção do texto. Existe essa classificação, mas vamos tentar rompê-la, né? E quanto ao grafite, o grafite é uma forma de arte. É uma expressão de arte, ela expressa concepções, valores, etc. E aí nós estamos falando de arte. Agora, se eu escrever um trabalhinho dizendo como é que o grafiteiro desenha, se ele faz um risco primeiro ou não, se ele começa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu estou descrevendo o processo de confecção do grafite, é artesanato. Entende? Okay. São discursos diferentes. Mohamed de Roraima está aguardando a gente. Olá. Boa noite. Meu nome é Faruq Mohamed, trabalho no Museu Integrado de Boa Vista. Me encontro no Centro de Formação Tecnológico para Docentes. Sabemos que a arte sempre entrou na escola pela porta dos fundos. E mesmo assim disfarçada de ofício manual, fanfarra e etc. Tendo somente uma hora semanal, que muitas vezes era cedida para a reposição de aula dos professores das disciplinas ditas mais sérias, como português, matemática, biologia, entre outras. A pergunta é, o que fazer para reverter esse quadro nos dias atuais? Mohamed, muito obrigada pela sua participação, tá bom? E aí, como essa é a tônica que está, né, nesse bloco particularmente, eu queria ouvir a opinião do Valdeli também. A gente volta, essa pergunta está sendo recorrente, então é a dúvida dos professores e aí do Mohamed também, né? Como é que mudar esse quadro, essa visão, dentro das próprias escolas em relação ao trabalho dos artistas populares? Bem, hoje a gente vê assim que as escolas, né, que eu posso falar muito aqui pela minha região, certo, né? A nossa escola, ela se preocupa muito em valorizar a internet, né? O curso da internet na escola. Só que para mim, às vezes eu estou falando aqui, o que eu penso, o que eu vejo, né? Que também precisa valorizar, dar o mesmo valor que dá para a internet,
para quem faz isso aqui. Porque quem faz lá o chip de computador, ele é um artista. Porque é muita cabeça para fazer um chip de computador, né? Quem criou aquilo ali. Mas quem criou isso aqui também é um artista, sabe? Ele bateu muito. Agora a gente faz, porque a gente olha, alguém já criou isso aqui. Mas quem criou primeiro isso aqui, a primeira pessoa a fazer uma peça dessa, qualquer artesanato, então ele também é um artista. Então, o mesmo valor que eu vejo que a informática tem hoje, né, tem também o artesanato. Então, há de se pensar nas secretarias estaduais, eu não sei, aqui do governo federal, os ministérios, né, da cultura, que coisa, e ver como fazer, sabe? Porque a gente já tentou de baixo daqui, né? Só que a gente não tem muita força, né? Então é bom que pense lá de cima, porque aí fica bem mais fácil, né? Tá certo. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta os nossos convidados fazem um resumo do debate. Até já. Salto para o Futuro está de volta e a arte popular é o tema do programa de hoje. A partir de agora, nossos convidados fazem suas considerações finais sobre o tema. Eu quero começar pelo professor Ricardo. Quais são os seus destaques sobre o que discutimos hoje aqui? É mais, talvez, do que um destaque, eu tenho um pedido a fazer. Quer dizer, eu lido com essa questão da arte popular, né, com uma expectativa muito grande de reversão desse quadro de preconceito que é dado no Brasil sobre essa produção magnífica, né, e tão diversificada do país. E nesse sentido, quer dizer, para mim, nessa luta, né, a televisão ou o programa como Salto para o Futuro é um parceiro da maior importância, como a rede de escolas do país todo. E é justamente o meu apelo é para isso, é para a instituição escola, para os professores de Goiás, Tocantins, enfim, todos que nos ligarem, aqueles que estão nos assistindo, que entrem, né, nesse trabalho de valorização da cultura popular, porque eu acho que isso reverte um quadro nacional, reverte a questão da autoestima brasileira, que às vezes é tão baixa, né? Eu acho que a escola é o grande canal disso e ela pode, né, lançar mão, né, dos artesãos que estão aí ávidos a participar, como o Valdeli aqui se colocar à disposição, e eu asseguro a vocês todos que vocês encontrarão nos artesãos brasileiros grandes mestres que levarão para dentro das escolas, né, muito conteúdo a ser trabalhado, não apenas pela área específica da arte, né, mas como todas as outras disciplinas do português, a matemática, a história, a geografia, né? Eu acredito que a escola tem muito a dar e que os artesãos também têm muito a dar para essas escolas. Obrigada. Erinéia, seus destaques. Eu agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco do nosso trabalho e espero que a partir dessa breve apresentação, onde deixei transparecer em poucas palavras que é possível se lidar com artesanato na escola, se sensibilizar crianças e jovens para esse fazer artístico da maior importância, da maior relevância dentro do nosso país, que de agora em diante as pessoas revejam com mais carinho tudo isso e passem a trabalhar o artesanato nas suas escolas, numa visão mais abrangente da identidade nacional, que está se perdendo se a gente não tomar um certo zelo em estar fazendo esses resgates e essa preservação. A gente pode perceber, né, pela pergunta dos professores, que uma das angústias é o como, né? O como eu posso, como eu tenho contato, como eu faço. Se existe um como, que como seria esse? O que é esse como? O como? Eu acho que deixar, em primeiro lugar, as crianças e os adolescentes bem à vontade, para eles optarem por aquilo que eles querem fazer. De repente, se eu chego na escola e coloco para fazer cerâmica, não é aquilo que ele quer. Nós trabalhamos com a liberdade de escolhas. Colocamos aí várias oficinas e deixamos que eles escolha aquela que melhor lhe interessar. E a descoberta, porque nós trabalhamos também com as inteligências múltiplas. E aí nós vamos ver quem se sai bem. Tá, ok. Valdeli, seus destaques. O que você quer deixar para o professor, para os professores que estão assistindo a gente? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui, né, ao programa Salto para o Futuro pelo convite, né,
Eu que vim lá de longe, lá de Abaetetuba, no quente, né? No quente. A gente perguntou para você o que significa Abaetetuba. Abaetetuba é terra de homens valentes, né? Mas valentes assim, não é valente de briga. Não, a gente entendeu. Então, é de valentia luta. de luta. De luta, é. E Abaetetuba é uma cidade muito bonita, você precisa conhecer, é cercada de muito verde, não tem poluição, não é industrializada, né? A gente vive lá basicamente do comércio e do artesanato agora, né? A Abaetetuba já foi conhecida como a terra da cachaça, hoje ela está sendo reconhecida assim como a terra do brinquedo Miriti. E o que eu queria deixar para os professores é que, no meu caso, eu estou em Abaetetuba, né? Moro em Abaetetuba, mas gostaria muito de ajudar em todos os cantos desse Brasil. Levar, mostrar, falar desse trabalho aqui, que é a minha área, né? E em todos os lugares do Brasil. Então, se alguém estiver interessado, que procure aqui o Salto para o Futuro, que daqui entre em contato comigo, a gente ou pode o próprio fornecer, Museu de Folclore ou também. O próprio Museu do Folclore, a gente pode fornecer o material que a gente tiver, né? Então a gente está à disposição para isso. Ok. Bom, Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações do Ricardo Gomes Lima, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Museu de Folclore. Do artesão Valdeli Costa Alves, de Abaetetuba, no Pará. E da Ireneia Lima Oliveira, assessora cultural do Centro Cultural Araçá, em São Mateus, no Espírito Santo. Amanhã, no quinto e último programa desta série, vamos falar dos diversos modos de ser brasileiro e de como essa diversidade é tratada na escola. Mas antes, você assiste a mais um trecho da série de cinedocumentários produzidos no Brasil na década de 30. Os filmes traçam um panorama da cultura nacional e foram produzidos sob a orientação do escritor e etnógrafo Mário de Andrade. No trecho de hoje, vamos conhecer melhor o tambor de crioula. A gente se vê. O tambor de crioula foi a primeira manifestação a ser documentada no Maranhão. Este tambor seria uma dança ou brincadeira de origem africana praticada pelos escravos.